Mano, você sabia que o Coiote Tango matava os seus próprios pilotos envenenados com radiação? Pois é, mano, vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, tudo beleza? Nos filmes, o brilho sempre fica com os robôs mais novos, mas os manuais da franquia revelam que o Coiote Tango não era só uma máquina velha, ele escondia algo absurdo que diminuía o tempo de vida dos pilotos a cada missão. Mano, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Pra você entender a real dimensão de quem foi o Coiote Tango e o motivo exato dele ser o Jäger mais subestimado de toda a franquia, cara, a gente vai precisar voltar especificamente para os meses sombrios que se seguiram após o dia K. O mundo tava literalmente acabando, né? Os ataques de kaijus pararam de ser eventos isolados de 6 em 6 meses e começaram a se tornar frequentes. Os exércitos convencionais não funcionavam mais. Tanques de guerra, caças de última geração e porta-aviões eram destruídos como se fossem brinquedos. O uso de mísseis nucleares estava envenenando a nossa própria atmosfera e matando o nosso solo terrestre. O pessoal já estava meio que desesperado porque a gente estava perdendo a guerra de qualquer jeito. Foi nesse cenário que o projeto Jäger saiu do papel, sob a liderança do Dr. Jasper Schoenfeld e da cientista Caitlin Lightcap, que inventou o sistema de ligação neural. O problema é que a primeira geração de robôs, os famosos Mark I, foi construído no desespero mesmo, sabe? Ele não existia tempo, mano, para poder fazer testes rigorosos de segurança em túneis de vento. Cara, não existia a possibilidade de refinar o design aerodinâmico deles. O Coiote Tango ele foi construído na base de lançamento do Japão e acabou sendo entregue oficialmente em dezembro de 2015. Ele era um protótipo cru, desenhado para ir direto para o abate. E quando você olha para as especificações técnicas oficiais dele, os números revelam escolhas de engenharia muito extremas. Ele tinha impressionantes 85 metros de altura e, cara, isso já faz dele um dos robôs mais altos e esguios de toda a Primeira Guerra, superando de longe até as dimensões do próprio Gypsy Danger, que viria anos depois. E eu sei que talvez você esteja pensando, tá, ué, Gabriel, mas por que um robô tão alto era considerado estruturalmente frágil pelos próprios mecânicos? Mano, a resposta tá inteiramente na distribuição de peso. O Coiote Tango ele pesava absurdamente pouco para o seu tamanho, né, marcando apenas 2.312 toneladas na balança oficial da Pan Pacific Defense Corps. E para você ter uma noção real dessa discrepância, o Cherno Alpha, que é um robô russo da mesma geração Mark I, passava facilmente das 6.900 toneladas, você entende isso? O Coiote Tango era basicamente um esqueleto de metal andante com armamento pendurado. A engenharia japonesa da época optou deliberadamente por cortar todo o peso extra, eliminando camadas grossas de aço e retirando qualquer revestimento pesado. Eles queriam que ele fosse rápido no gatilho e pudesse se deslocar pelas costas com agilidade, mas o preço dessa redução de peso foi cobrado diretamente no lugar mais sensível da máquina, a cabine de comando, o famoso ComPod. Os Mark I eram movidos por reatores nucleares sem refinamento, muito diferentes das turbinas de vórtice limpas das gerações posteriores. E como a estrutura interna do Coiote Tango era leve demais e montada às pressas, o reator não possuía o isolamento de chumbo e concreto adequado. Na prática, cara, isso significava que toda vez que o robô era ligado, o núcleo aquecia e uma quantidade altíssima de radiação vazava diretamente para o sistema de ventilação do ComPod, e era exatamente onde os pilotos ficavam conectados. Mano, pilotar o Coiote Tango não era apenas um teste extremo de resistência física e mental contra um kaiju, era aceitar voluntariamente uma sentença de envenenamento radioativo de longo prazo. A cada missão, os pilotos estavam literalmente fritando as próprias células para poder manter a humanidade respirando. Muitas vezes os fãs olham para o visual dele e não entendem o motivo dele não portar espadas de corrente, lâminas de plasma ou socos ingleses. E cara, é simples, o Coiote Tango ele foi desenhado para não chegar perto do inimigo. Eles não queriam bater, sabe? O objetivo era finalizar o kaiju e tchau. O chassi dele era muito fino. Se um kaiju de categoria 2 ou 3 conseguisse encurtar a distância e acertar um golpe direto usando garras ou o próprio peso, a estrutura do robô cederia e ele seria partido ao meio muito antes de conseguir revidar. Então os engenheiros da PPDC criaram ele com uma única função em mente. Ele era uma excelente arma, cara, mas em longa distância. O arsenal principal dele consistia em 2 canhões de morteiros balísticos. Essas armas, elas eram tão imensas e pesadas que precisavam ficar ancoradas diretamente na base da coluna vertebral da máquina. Se os morteiros ficassem presos apenas nos ombros, o coice do disparo iria arrancar os braços do robô ou arremessar a máquina de costas no chão. Esses canhões disparavam projéteis perfurantes gigantescos, criados com ligas densas para poder estilhaçar a carapaça de um monstro a quilômetros de distância. Mano, a ideia era iniciar o bombardeio enquanto o kaiju ainda estava lá no mar, sabe? Muito antes da criatura sequer ameaçar a costa da cidade. Além dessa artilharia, ele carregava nos 2 antebraços lançadores de energia altamente
focados, chamados V-Pick. Esse sistema ele disparava rajadas concentradas de calor extremo, cara. O objetivo do V-Pick não era apenas causar dano, mas sim cauterizar as feridas do kaiju no exato momento do impacto. O sangue dessas criaturas, como vocês já estão cansados de saber, cara, é altamente tóxico e ácido, capaz de transformar uma baía inteira em uma zona morta inabitável. O Coiote Tango atirava com V-Pick para poder queimar a carne do monstro e selar as veias, impedindo o derramamento do sangue tóxico perto das cidades humanas. Portanto, o Coiote Tango era em tese um atirador de elite dos brabos, tá? Entrar em um combate de trocação de soco com as mãos nuas era uma situação de emergência máxima, a pior hipótese imaginável para os pilotos dele. Mas uma máquina com armas colossais e reatores vazando radiação não serve para absolutamente nada sem seres humanos dispostos a sacrificar tudo para poder puxar o gatilho. E é aqui que a gente entra na história da tripulação original. Nos primórdios do projeto Jaeger, o sistema de ponte neural conhecido como a deriva ainda era extremamente bruto. Não era uma conexão suave como a gente vê nos filmes mais recentes. A deriva dos Mark I forçava a entrada da mente dos pilotos, misturando memórias, traumas e medos em questão de segundos. Os primeiros pilotos a assumirem o controle dessa máquina torturante foram Tamsin Sevier e um jovem cadete brilhante chamado Staker Pentecoste, o exato mesmo homem que anos mais tarde viria a se tornar o Marechal e o grande comandante de toda a resistência global na guerra contra o Antiverso. A conexão neural entre a Tamsin e o Pentecoste era fantástica. Eles compartilhavam uma ligação de combate incrivelmente profunda e disciplinada, o que permitia uma sincronia de movimentos impecável. Eles faziam a máquina pesada se mover como um soldado altamente treinado, mas ambos os pilotos sabiam exatamente o que estavam fazendo toda vez que vestiam o traje de combate. Os relatórios médicos confidenciais da PPDC apontavam o declínio de saúde deles. Cada vez que eles entravam no compod, conectavam a deriva e iniciavam a ativação do reator nuclear, eles respiravam ar envenenado, cara. Após as primeiras missões bem-sucedidas defendendo a costa asiática, os sintomas começaram, mano. Tosse crônica, enjoo violento que pílulas fortíssimas não conseguiam mais controlar, queda de cabelo e também um sangramento nasal sem explicação. A radiação estava corroendo o DNA deles de dentro para fora. Ainda assim, eles nunca reclamaram formalmente e nunca pediram afastamento, simplesmente porque o mundo inteiro precisava desesperadamente deles. O programa de Rangers não tinha peças de reposição, cara, e nem humanos com conexões neurais fortes o suficiente para poder substituir eles de uma hora para outra. Eles assumiram a linha de frente de defesa, finalizando monstros sucessivos usando a tática de artilharia, sempre calculando a distância milimétrica para poder evitar que a estrutura do Coiote Tango tomasse o menor dano físico possível. Mas nosso corpo tem um teto, né, cara? E esse teto desabou completamente no dia mais famoso e mais aterrorizante do histórico operacional dessa máquina. O calendário marcava 15 de maio de 2016. As sirenes de evacuação de nível máximo ecoaram por todo o Japão. Os radares da base militar rastrearam uma assinatura térmica gigantesca emergindo das águas escuras do Oceano Pacífico. Era um kaiju catalogado como categoria 2, batizado pelos militares como Onibaba. A criatura não foi em direção a bases militares ou a áreas industriais vazias. Ele caminhou em linha reta, marchando para dentro do coração urbano de Tóquio. O Onibaba era um kaiju focado quase inteiramente em defesa e esmagamento estrutural. A altura dele beirava os 57 metros e ele pesava pouco mais de 2.040 toneladas. O que tornava ele um bicho incrivelmente assustador não era a agilidade dele, mas a sua couraça. O Onibaba era coberto por placas ósseas grossas e cinzentas que funcionavam como um escudo contra a artilharia convencional. Ele não estava correndo furioso, sabe? Ele andava de forma lenta, constante, destruindo prédios residenciais, viadutos e esmagando milhares de pessoas como se estivesse apenas caminhando por cima de formigueiros. O comando da Pan Pacific Defense Corps autorizou o lançamento imediato. O Staker Pentecoste e a Tamsin Sevier correram para a plataforma, vestiram os trajes e engataram no sistema Pons e fizeram a deriva. Mais uma vez eles sentiram um gosto de metal na boca, mas foram mesmo assim. É durante esse combate que a pequena Makumori, ainda criança em estado de choque, corria desesperada pelas suas estreitas, carregando apenas um sapato vermelho depois de ter perdido seus pais nos escombros minutos antes. O Onibaba ele estava perseguindo a menina, caçando humanos sobreviventes. Sabe a famosa cena do filme que mostra o Coiote Tango surgindo das cinzas com o sol batendo na armadura dele como se fosse uma divindade salvadora inabalável? Pois é, cara, isso o filme não mostrou, mas do lado de dentro, o robô meio que tava quase explodindo, sabe? O combate não saiu como planejado. O Coiote Tango tentou seguir a sua doutrina principal de guerra, né? Atirar de longe e evitar o contato. O Pentecoste e a Tamsin acionaram os morteiros balísticos e começaram a disparar contra a criatura para poder atrair
a atenção do Onibaba e tentar desviar o monstro para longe da área civil mais concentrada. Mas o Onibaba provou ser um kaiju insuportável. Os disparos explosivos não conseguiram perfurar totalmente a armadura superior do crustáceo. E para piorar o cenário, cara, eles estavam lutando no meio de uma malha urbana densa, o que acabava limitando severamente a movimentação do Jäger. A criatura usou a cobertura dos prédios maiores e o peso incrível, né, do seu corpo para poder encurtar a distância. E pela primeira vez em muito tempo, o Coyote Tango foi forçado a entrar na sua maior desvantagem, um combate físico de curtíssima distância contra um ser feito para resistir a impactos. O esforço hidráulico e mecânico para poder movimentar os braços gigantescos de metal e tentar afastar o monstro, né, a socos, exigiu que o reator nuclear chegasse à capacidade máxima operacional. A temperatura acabou subindo drasticamente. O vazamento de radiação atingiu um pico alto dentro da cabine dos pilotos. E no meio do combate intenso, com o monstro pressionando as defesas do robô e a cidade em chamas ao redor, o corpo da Tamsin cedeu, cara. A radiação prolongada e o estresse da deriva causaram uma falha neurológica imediata. Ela apagou completamente, mano, perdendo toda a consciência motora dentro da própria cabine. E a regra da tecnologia Jäger é impiedosa, cara. Quando um cérebro desliga, a ponte neural é cortada de forma violenta. Metade do hemisfério eletrônico do robô se apagou. O Coyote Tango travou, ficou completamente vulnerável e à mercê dos ataques do Onibaba. E, mano, nesse exato momento de tela preta, vem toda a verdadeira genialidade dessa máquina e o motivo pelo qual o nome do Staker Pentecost é tratado como uma lenda intocável nos quartéis da Pan Pacific Defense Corps. Já foi dito pra gente, cara, várias vezes que uma pessoa sozinha não dá conta de pilotar um Jäger. A mente de uma pessoa não foi feita para poder lidar com o feedback sensorial de uma máquina de 85 metros de altura. Se você tentar ativar, mano, a deriva sozinho, o peso da informação inunda o seu córtex cerebral. A sobrecarga de dados acaba fritando as suas sinapses. Rompe vasos sanguíneos, sabe? Causando hemorragia pelo nariz, pelos olhos e pelos ouvidos, levando a você ao coma ou até a morte cerebral completa em questão de minutos ou até segundos. O filme mesmo mostra isso logo na abertura, cara. Mas o Staker Pentecost viu pelos monitores a pequena Makomori paralisada na rua, lá embaixo. Ele viu o Onibaba erguendo as garras para poder esmagar não só a menina, mas toda aquela região. Ele viu a sua parceira Tamsin, com quem ele dividia a mente há anos, caída em defesa do lado esquerdo do compod. Em um ato de controle mental e sacrifício, o Pentecost cortou manualmente os protocolos rígidos de segurança que exigiam duas assinaturas neurais. Ele acionou o sistema e puxou a carga neural inteira do gigante mecânico para dentro do seu próprio cérebro. O Coyote Tango acendeu as luzes e voltou a se mover, mas agora os braços e as pernas estavam sendo guiadas por um único homem que estava sangrando e suportando um nível de dor absurdo. O Pentecost não recuou, cara, ele reiniciou o combate. Ele usou os morteiros balísticos, não de longe, mas disparando a queima-roupa. Ele usou a vantagem do peso e a altura e um esforço também sobrenatural de vontade. Ele conseguiu obliterar a armadura do monstro, matando o Onibaba. Ele saiu daquele robô minutos depois, caminhou pela rua destruída e pegou a Makomori nos braços. Mas o homem que entrou na cabine daquele robô no começo do dia deixou de existir ali, cara. O incidente destruiu a sua constituição biológica de forma permanente. O Staker Pentecost acabou desenvolvendo um câncer radioativo crônico inoperável, que seria tratado por pílulas pelo resto da sua vida. Ele foi proibido e impossibilitado de voltar a pilotar qualquer Jäger sem a certeza médica de que a ponte neural o mataria na hora. O destino da sua parceira foi igualmente trágico. Tamsin Sevier sobreviveu ao desmaio, mas os exames posteriores revelaram um dano extremo da radiação dos Mark I. Ela foi compulsoriamente aposentada pela organização, acabou desenvolvendo tumores malignos e agressivos e definhou nos anos seguintes. A vida inteira ela foi devorada por complicações geradas pela própria arma que usava para poder proteger as pessoas, até falecer, mano, fora dos campos de batalha. O Coyote Tango, ele acabou provando o seu valor esmagando um kaiju, mas cobrou em troca o futuro da sua equipe original. Qualquer historiador militar normal olharia para um incidente de Tóquio, veria os pilotos originais destruídos e assumiria que o Coyote Tango foi imediatamente enviado para o ferro velho, desativado, desmontado para poder servir de peça de reposição. Mas, mano, a verdade descrita na expansão da lore de Círculo de Fogo prova mais uma vez por que ele é tão durão. A guerra contra as fendas do antiverso estava se intensificando e a humanidade não estava no luxo financeiro, né, ou bélico, de destacar uma carcaça de 85 metros de aço funcional. O Coyote Tango ele foi resgatado, guinchado de volta para o Shatterstorm e passou por um longo e meticuloso período de reparos e atualizações. Ele foi colocado de volta na ativa e designado para uma nova dupla de Rangers, os irmãos Gunnar e Vic Tunari. A equipe Tunari herdou um fantasma. Eles operaram o Coyote Tango durante os anos seguintes da guerra, mas as missões deles ocorreram principalmente na sombra da mídia e fora dos holofotes, enquanto os Jägers das gerações posteriores, mais brilhantes e ágeis,
eles recebiam os créditos nas defesas principais, o Coiote Tango e os irmãos Tunari eram enviados para patrulhas exaustivas de fronteira, monitorando mares gelados e defendendo linhas costeiras remotas que a liderança considerava de risco secundário. Mas a máquina acabou envelhecendo muito mal, mano. A falta de dinheiro para poder manter o Mark I antigo significava que os pistões ficavam cada vez mais lentos, a resposta motora não acompanhava a velocidade do pensamento dos pilotos e os canhões de artilharia, antes impecáveis, começavam a perder a precisão milimétrica de fábrica. Mesmo sendo um equipamento claramente obsoleto em comparação com a concorrência, o Coiote Tango continuou marchando, combatendo e sustentando a linha de defesa para populações inteiras que sequer sabiam o sacrifício envolvido na manutenção daquele velho soldado de metal. O fim honroso da máquina ocorreu muitos anos depois, especificamente no dia 9 de outubro de 2021, em um lugar remoto e inóspito chamado Ilha de São Lourenço, no mar de Bering, durante temperaturas congelantes. As sirenes de emergência chamaram a equipe Tunari para poder interceptar uma criatura avassaladora, cara, que acabou emergindo nas águas escuras, catalogada como o Kaiju Ceramander. O embate no gelo foi desigual desde o primeiro segundo. A evolução genética dos alienígenas mostrou o seu rosto, né, cara? O Ceramander era monstruosamente rápido para o seu tamanho e muito agressivo de uma forma bem previsível. As táticas antigas da máquina de longa distância falharam bem rápido, cara. O monstro usou o terreno acidentado e se embrulhou em águas turvas e conseguiu fechar o cerco, invalidando totalmente os morteiros balísticos dos ombros do Jäger. O confronto virou uma briga visceral de curta distância no meio da tempestade. Em combate corporal severo, cara, o chassi fino, esguio e agora envelhecido do Mark I não teve nenhuma chance contra o Ceramander. Cada golpe da criatura amassava placas que não podiam ser trocadas e rompia hidráulicos essenciais. O Coiote Tango não possuía armas de corte para poder se defender de perto. A máquina acabou sofrendo danos estruturais irreversíveis. O Coiote Tango foi estilhaçado, mano, tombando de forma violenta. E com a queda da máquina, a ponte neural se encerrou para sempre. Os irmãos Tunari foram mortos em ação. Então, mano, pra gente poder responder e encerrar a dúvida por que o Coiote Tango era e ainda é o Jäger mais subestimado de toda a história de Círculo de Fogo, a resposta é clara, cara. As pessoas acabam focando demais no visual ou na questão da radiação e esquecem que na época que ele foi criado, não permitiam testes ou tinham, por exemplo, um manual dos kaijus. Ou os humanos criavam um Jäger ou mais um kaiju chegaria pra poder acabar com tudo. Ele não era fraco, mano. Ele foi a base para as futuras gerações dos Jägers. Cara, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.